Alô, som. Boa noite, pessoal. Boa noite. Vamos lá, então. Vamos para a nossa prece. Vamos fazer a prece. Vamos aproveitar o momento. Vamos tentar entrar numa calmaria maior, numa tranquilidade maior, numa serenidade maior, para podermos nos conectarmos com a equipe espiritual, para podermos nos conectar com as energias superiores. Em síntese, podemos conectar com a energia do ambiente, com a energia da casa, da qual nós precisamos tanto, nos orienta tanto, nos ajuda tanto. Todas as vezes que aqui estamos, de alguma forma somos beneficiados, de alguma forma somos auxiliados em nossa caminhada. Então, sempre o nosso sentimento, o sentimento maior, quando estamos aqui, é de gratidão pelas bênçãos que estamos recebendo. Que o Senhor da vida nos abençoe, nos ampare e nos proteja. Que assim seja. Tudo bem, pessoal? Dizem que perguntar não ofende, então eu vou perguntar. Lá no Ipametes não vai ficar com essa converseira das palestras, não, né? Senão eu vou ter que chamar a atenção de vocês lá de cima, e aí vai ficar chato, hein? Pois é. Bom, nós vamos fazer a segunda parte do nosso estudo Saber, ou o Saber. Vou fazer umas perguntas para vocês. Aí quem souber responde. O coletivo de porco é vara. Todo mundo sabe. E o coletivo de borboleta? Qual é? Tá bom. Primeira pergunta, 0. O plural de irmão é irmãos. E o plural de arroz? Fala alto para me ouvir. Não. Vai, vamos lá. O cachorro late. E o peru? Ó, tem as pessoas acertando, O gato mia. E o rato? Não. O cavalo relincha. E o urso? Tem umas pessoas que sabem. O grilo? A abelha? Isso. Bom, vamos ver quem tirou nota agora. O coletivo de borboleta é panapaná. O plural de arroz é arrozes. O cachorro late, o peru gruguleja. O gato mia, o rato guincha. O cavalo relincha, o urso brame. O grilo trina e a abelha zunzuna. Certo? O que isso tem a ver com o estudo? Nada, tá só brincando. Vamos lá, agora nós vamos começar. Não, é porque o estudo não é saber, eu quero ver se vocês sabem. É só pra gente brincar um pouco, para descontrair a depressão, descontrair do calor, né? Daqui uns dias, se continuar assim, vai acontecer o seguinte, a gente vai chegar aqui no centro, cadê fulano que não veio? Aí alguém vai dizer, olha, entrou em combustão espontânea ali na esquina e pegou fogo, morreu. Vai ser desse jeito. Bom, a primeira pergunta de hoje, agora vamos falar sério, embora o estudo de hoje seja bem leve, bem gostoso,
Tem alguns estudos que, a depender do tema, a gente consegue brincar mais, né, fazer umas brincadeiras, contar umas histórias engraçadas, porque isso sempre ajuda até a gente ter atenção, até a gente ficar conectado no estudo ou na palestra. Evidentemente que existem algumas palestras, alguns estudos que são mais sérios. Por exemplo, na transmissão da live do Dr. Klaus, ele não gosta que brinca, ele não gosta que conta piada. Então aí eu preciso me conter, né? Eu preciso ficar me contendo para não contar nenhuma piada. Aí no estudo, assim, é mais leve. A primeira pergunta de hoje, na continuação do estudo O Saber. Primeira pergunta: como se mede, do verbo medir, o nível de desprendimento do outro? Então, mas isso não é possível. Aliás, é quase impossível medirmos a evolução de quem quer que seja. Na última live do Dr. Klaus, no domingo, nós explicamos que nós não evoluímos como um todo. Nós não evoluímos todos os aspectos da nossa vida. Nós dizemos isso no último domingo. Então, às vezes, você tem uma pessoa que é extremamente caridosa, ajuda muito os outros, está sempre pronta para ajudar, mas é um péssimo pai. Descuidado, negligente. Aí você vai perguntar, bom, mas essa pessoa é evoluída ou não é evoluída? Na verdade, nenhuma das duas coisas, não dá para definir, porque naquele aspecto da caridade, ela é evoluída. No aspecto da paternidade, nem tanto. Às vezes a pessoa, ela é cumpridora do seu dever, trabalhadora, justa, correta, não deixa atrasar as contas, é um exemplo de cidadão. No entanto, é apegado aos bens materiais. Então nós vamos evoluindo num aspecto, no outro não. Num aspecto, no outro não. Talvez, quando nós atingirmos um patamar de evolução, digamos assim, um pouco maior do que esse que nós temos, aí sim, provavelmente a gente vai estar evoluindo, digamos assim, todos os aspectos de uma vez. Embora existam situações em que a gente pode perceber o desprendimento das pessoas. Eu contei na live de domingo, que era a história de hoje, para falar um pouquinho do desprendimento. Tinha uma instituição de caridade, não é nossa aqui não, tinha uma instituição de caridade que estava fazendo lá aquilo que normalmente a Igreja Católica faz, que é de leilão de gado. E um fazendeiro que tinha 2 fazendas e 6.000 cabeças de gado, veja só o que é isso, hein? 6.000 cabeças de gado, doou 2 novilhas para que o leilão fosse feito. E aí a pessoa, voluntário, foi lá buscar as 2 cabeças de novilha para o leilão, e o capataz, o funcionário ali, o trabalhador da fazenda, carregou 3 animais no caminhão. Então a pessoa que fazia, que ia transportar os animais, disse, não, está errado, é só 2 cabeças. E o capataz disse assim, não, é 3. Não, mas o dono da fazenda deu só 2. E o capataz disse assim, não, mas a terceira é minha. Sou eu que estou doando, eu quero doar. Porque essa instituição na qual vai se fazer o leilão já me ajudou muito e eu quero doar. E aí a pessoa, por curiosidade, perguntou, e o senhor tem quantas cabeças? Ele disse, tem uma, essa que eu estou doando. Né? Então, aí sim, você consegue fazer uma comparação de desprendimento. Você pega a pessoa que fez a caridade, mas que tinha 6.000 cabeças e doou 2. Aí você pega o trabalhador que tem uma e a única que ele tem, ele doa, por gratidão à instituição que o ajudou. Então, há pessoas que no meio da multidão se destacam, não para fazer propaganda, não é que a pessoa quer mostrar, mas nós vamos olhando e nós vamos percebendo a bondade de algumas pessoas, nós vamos percebendo a evolução de algumas pessoas, mas isso só quando é muito nítido, quando está muito explícito. De uma forma geral, nós não temos como saber aí o nível de desprendimento dessa ou daquela pessoa, porque cada qual está no seu patamar evolutivo e normalmente,
como nos orienta a doutrina espírita, que a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita, ou vice-versa. Então, aquela pessoa que já é desprendida, aquela pessoa que realmente já faz a caridade por prazer de ajudar, de fazer o bem, ela normalmente não quer propaganda, ela normalmente não faz questão e até pede para que aquilo não seja divulgado. Então, a gente não sabe. Às vezes, uma pessoa que a gente julga ser apegada a dinheiro é uma pessoa que faz muita caridade e nós nem sabemos. Beleza? Segunda pergunta. Estamos cercados de espíritos o tempo todo. Sim, está dito no livro dos espíritos. Estamos o tempo todo cercados por espíritos. Ninguém consegue guardar a neutralidade. Além de estarmos cercados por espíritos, estamos cercados pelos fluxos de pensamento. Os fluxos de pensamento que emanam dos encarnados e também dos desencarnados. Isso quer dizer o quê? Que qualquer pensamento que você tenha, seja bom ou seja ruim, você não vai permanecer no pensamento sozinho. Aquela frequência que você entrou não precisa nem conectar com o espírito, mas você vai conectar com algum fluxo de pensamento que vibra naquela intensidade, ou vamos assim dizer, naquela direção. Por isso que ninguém consegue ficar neutro. Estamos cercados por uma multidão de espíritos, como dizia o apóstolo Paulo, uma multidão de testemunhas, mas também nós temos a energia. Porque, veja, às vezes, entre aspas, numa exposição, numa fala, numa pregação, nós, entre aspas, incorporamos a ideia, incorporamos o fluxo de pensamento, e não propriamente o espírito. E ali comungamos com essa energia a nossa fala, mais a vibração que está na mesma sintonia daquilo que eu estou pregando. Deu para entender? Por isso que ninguém está neutro na história. Bom, a pergunta. Somos cercados por espíritos o tempo todo. Por que que os espíritos não nos ajudam o tempo todo? Tem uma coisa muito importante que é a gente aprender a tomar uma atitude, e muitos chamam isso de resiliência, tomar uma atitude antes que o problema fique maior. Se nós, muitas vezes na nossa vida, não nos apressamos em corrigir uma situação que começou a ficar grave ou fora de controle, quando vamos querer corrigir, nós não conseguimos. Tem a história de um cachorro, ó, exemplo de resiliência. A história de um cachorro que foi passear na floresta. E o cachorro estava lá passeando, bem tranquilo, quando ele viu um leão vindo na sua direção. E ele logo imaginou, vou ser devorado. Um cachorro com um leão, vou ser devorado. Eu preciso ter alguma ideia, eu preciso fazer alguma coisa. E tinha que ser rápido. E quando o leão estava bem próximo, o cachorro teve uma ideia. Ele pegou um lenço de papel, começou a limpar a boca e falou assim em voz alta: nossa, que delícia que estava esse leão que eu acabei de comer. O leão ouviu aquilo, disse, meu Deus, cachorro come leão, e já foi desviando o caminho, foi desviando, e pegou outro rumo. Mas tinha um maldito de um macaco em cima da árvore que viu, e disse, miserável, esse cachorro enganou o leão. Não, não vou deixar. Aí o macaco saiu pulando de árvore em árvore, alcançou o leão, e disse, o cachorro te enganou. Não, ele devora leão. Não, não devora não, mentira dele, vamos voltar lá. Ó, você tem certeza? Tenho. Não, vamos voltar lá, vou mostrar para você que ele estava mentindo. E o cachorro está andando sossegado, é isso que ele vê. O leão voltando com o macaco. E ele diz, esse macaco deve ter me entregado para o leão. E agora? Eu tenho que pensar rápido de novo. E quanto mais eles se aproximavam, mais o cachorro ficava temeroso, quando de repente o cachorro começou a olhar para cima e falou em voz alta, esse danado desse macaco é lento, me prometeu trazer outro leão em meia hora, até agora nada. E isso é resiliência, isso é a capacidade da gente, por nós mesmos, de nós, por nós mesmos, resolvermos. Isto não quer dizer que os espíritos não nos ajudam, porque a pergunta é,
Se nós estamos cercados por espíritos o tempo todo, por que é que os espíritos não nos ajudam o tempo todo? Ora, e quem foi que disse que eles não ajudam? Eles nos ajudam o tempo todo. No entanto, é preciso que se abra um parêntese para que a gente atue na vida, com o livre-arbítrio que nós temos. O fato dos espíritos nos ajudarem não significa que eles tenham a obrigação de resolver os nossos problemas. A interferência dos espíritos sempre é no sentido de nos inspirar, até de nos direcionar o caminho, mas o caminho deve ser percorrido por nós. Eu uso uma metáfora, às vezes, na terapia, quando conversando com o meu cliente, eu digo assim, olha, você pode considerar a terapia como um GPS. Você tem que ir até São Paulo, capital, visitar uma tia, num bairro perigoso, de difícil acesso, e você vai ter que ir. E alguém lhe dá um GPS, que vai traçar para você o melhor caminho, o mais rápido, o menos perigoso. E com o GPS, você mais rápido e com mais segurança chega na casa da sua tia. Só que ninguém vai fazer a viagem por você. Ninguém vai lhe acompanhar. A viagem é sua. O processo evolutivo de cada um é de cada um. Ninguém vai evoluir por você. Ninguém vai fazer por você aquilo que cabe a você fazer. O que as pessoas podem fazer, e aí a terapia, os bons espíritos, seja quem for, é lhe ajudar, lhe ofertando, por exemplo, esse GPS, mas a caminhada é sua, tá? Então, os espíritos nos ajudam sempre, mesmo quando achamos que eles não estão nos ajudando, tá? Próxima pergunta. Dizem que no trabalho espiritual basta boa vontade. Essa afirmação é correta? Não necessariamente. Eu diria que a boa vontade, o querer fazer o bem, a decisão de ajudar os outros é fundamental. Sem dúvida alguma, é um dos passos mais importantes. Porque eu posso ter muitos talentos, como disse Jesus na parábola dos talentos. Eu posso ter muitas possibilidades de ajudar os outros, seja com dinheiro, seja com orientação, seja evangelizando, seja falando de Jesus. Mas se eu não tenho a disposição de fazer, não adianta nada eu ter. Aí eu sou como o rapaz da parábola dos talentos, que ganhou um talento e enterrou. Então, a boa vontade, o querer fazer, sem dúvida alguma, é o mais importante. Porém, a gente sabe que é preciso, particularmente em algumas atividades no bem, uma certa qualidade para o serviço. Então vamos imaginar assim, você é médium, e quando o seu corpo dorme, você desdobra, você sai do corpo, e algum benfeitor diz assim para você, olha, nós vamos aproveitar que você é médium, está desdobrada do corpo, nós vamos acompanhá-la até uma região densa do astral, para socorrer um espírito que está lá aprisionado numa caverna, na qual esse espírito ou corpo, um dos corpos astrais está preso, porque esta pessoa está no hospital. E aí a pessoa vai olhar para o benfeitor e dizer assim, como assim? A pessoa está viva? Está. Mas um dos corpos está preso no plano espiritual inferior? Está. Numa caverna? É. Mas que caverna? Quem aprisionou? Que jeito que faz isso? Aí o benfeitor vai olhar e vai dizer assim, ó, vamos deixar, volta a dormir. Volta a dormir. Porque você tem ali uma pessoa disposta, mas não tem um devido conhecimento. Ainda hoje eu dizia para uma pessoa, quando a pessoa me perguntou assim, Aguinaldo, lá no caminho de Damasco, vocês aprofundam bastante os estudos, né? Eu digo sim, é uma característica da equipe espiritual. Os médiuns, principalmente, recebem muitas informações para realizarem determinadas atividades. Aí a pessoa me perguntou assim, uma pergunta inteligente. Até ela usou uma expressão que não é muito usada no espiritismo. Mas para ser salvo, a gente precisa disso? Digo não. Para ser salvo, você fica com Kardec, com Jesus e está tudo certo. Não precisa mais do que isso. Se você quiser até dispensar Kardec, só Jesus serve. Você está salvo.
Não precisa. Agora, se você deseja realizar um trabalho com excelência, se você deseja fazer um trabalho bem feito, se você deseja ser um instrumento confiável, que sabe o que está fazendo, aí não tem jeito. Aí você vai ter que, além de ter boa vontade, fazer um esforço maior para adquirir conhecimento, para estudar, para conhecer, e aí sim prestar um grande trabalho. Não basta saber. Contam que tinha um homem que era muito famoso, porque diziam que ele tinha uma memória extraordinária. Ele não esquecia de nada, absolutamente nada. Ó, isso é excelência. Mas, como as pessoas eram muito curiosas, as pessoas que iam perguntar coisa para ele, qualquer coisa que a pessoa perguntasse, ele se lembrava. Né? Quando aconteceu a Segunda Guerra Mundial, quando aconteceu a Primeira Guerra Mundial, quando terminou a guerra, que data aí, ele sabia de tudo. Mas como as pessoas geralmente perguntam demais, as pessoas que ali cuidavam dele tinham uma regra. A pessoa só podia fazer uma pergunta. Porque senão a pessoa ia ficar perguntando toda a vida. E aí tinha um rapaz lá, que assim que teve uma oportunidade, ele chegou para esse cara, que tinha uma memória extraordinária, e perguntou assim: o que é que o senhor comeu no café da manhã do dia 25 de janeiro de 1974? Ele disse: ovos. E já chegou outro e fez outra pergunta e ficou por aquilo. Passaram-se 20 anos. 20 anos depois, esse mesmo rapaz encontrou esse senhor na Europa. Ele estava lá fazendo consulta na Europa. Quando esse rapaz viu esse homem lá na Europa, tudo, ele se aproximou do homem de novo e disse: oh, mas... O homem disse: fritos. Quem não entendeu, eu explico depois, na hora que acabar o estudo. Os ovos eram fritos, gente. A piada é essa. 20 anos depois, ele acabou de responder a primeira pergunta, de 20 anos antes, entendeu? Então, assim, só finalizando a resposta. Quanto mais a gente estuda, mais apto a gente consegue. Por exemplo, ó que coisa simples. Se alguém me convida para fazer um estudo aqui, qualquer um de nós, e você tem boa vontade, você vai fazer. Você passa o óleo de peroba na cara se tiver vergonha, né? E você vai fazer, você abre o evangelho, lê um trecho, faz um comentário, conta uma experiência pessoal, gagueja um pouco, a impressão que dá que o relógio não sai do lugar, não passa, né? Você acha que está falando 40 minutos, deu 4, né? E você ali sofre, soa e faz, beleza. Agora vamos pensar, se você prepara, se você lê vários livros, se você pesquisa, se você pega o tema e verifica o que tem daquele tema no Livro dos Espíritos, o que tem no Evangelho, o que Chico Xavier falou a respeito, como Kardec tratou o assunto, poxa, você vai vir para falar com muito mais conteúdo e com muito melhor condição de agradar o público que você está falando. Perceberam a diferença? Aí é que está. Eu posso fazer por fazer, ou eu posso fazer bem feito, que é diferente. Quando a gente faz bem feito, a gente faz com mais amor, e fazendo com mais amor, a gente faz melhor. E com conhecimento, melhor ainda. Deu para entender essa questão? Não. Porque essa questão é muito importante. Ela é muito importante. Porque a gente bate muito na tecla, né? Tem que fazer com amor, tem que ter boa vontade, tem que ter desejo de fazer o bem. E é verdade. Como eu disse, isso é o principal. Mas se eu abro mão, se eu esqueço dessa questão do aprofundamento no conhecimento daquilo que eu estou fazendo, ora, como é que eu vou fazer? Eu não tenho como ser ali uma boa ferramenta para os espíritos. Legal? Próxima pergunta. Por que, quanto mais livres somos, mais infelizes ficamos? Bom, isso é uma opinião particular, né? Ninguém está dizendo que é assim. Eu acho que, e aí eu vou pegar aqui uma explicação antiga que o José Lázaro faz no livro Consciência Emergente, que a princípio se encaixa aqui na resposta. No livro Consciência Emergente, José Lázaro, colocando de uma forma didática,
ele diz assim, que existem 3 tipos de pessoas. 2 tipos que não sofrem e um tipo que sofre. As dores morais. O primeiro grupo seriam aqueles que têm a consciência de sono ou a consciência em hibernação. São aquelas pessoas que ainda não despertaram para a espiritualidade, para a ética, para a moralidade. Estas pessoas se limitam a uma vida material. Elas comem, dormem, bebem, fazem sexo. São aquelas pessoas que quando chega sexta-feira estão radiantes de felicidade e quando chega um domingo à noite estão em depressão. São aquelas pessoas que comemoram e soltam foguete quando tem um feriado e reclamam o mês inteiro quando aquele mês não tem nenhum feriado. São aquelas pessoas que quando alguém diz assim, a coisa tá feia, vamos fazer um churrasco. Olha, a coisa complicou, vamos encher a cara, que a gente bebe e esquece. São aquelas pessoas que não têm nenhum compromisso com a evolução. Cá entre nós, essas pessoas não sofrem, ué. As pessoas não sofrem, porque se elas não estão preocupadas com a evolução, então tem que viver, tem que trabalhar para pagar as contas, e é só isso, e tudo bem, não mais do que isso, esse grupo de pessoas não sofre. E cá entre nós, é a maioria. Ou não é assim? A maioria das pessoas estão nessa fase. Aí você vai para outra ponta, daqueles espíritos, daquelas pessoas que já transcenderam, aqueles espíritos que já se iluminaram, aqueles espíritos que não ficam mais aflitos, que não ficam desesperançados, que não reclamam, porque eles atingiram um nível de evolução que eles têm convicção absoluta que tudo está por conta de Jesus, nada mais os afeta. Estão felizes. Um Chico Xavier, um Eurípides Barçanufo, um Ivone do Amaral Pereira, um Caibar Schutel, espíritos que transcenderam, não sofrem. Contam que uma vez, isso está na biografia dele, então é verdadeiro, que Francisco de Assis estava carpinando e um dos seus colegas, padre, perguntou, Francisco, se você soubesse que iria morrer daqui meia hora, o que é que você faria? E ele respondeu, continuaria carpinando. Isso é resposta de um espírito que transcendeu, certo? Isso é resposta de um espírito que está acima. Esse grupo de pessoas não sofrem também. Aí, quem é que sobrou? Quem é que sobrou? Vocês todos aí. Ou seja, eu estou dizendo vocês todos porque eu posso estar na primeira escala, entendeu? No primeiro grupo. Que somos nós. Quer ver de onde vem um conflito? Presta atenção se não é assim. Presta atenção. O que acontece com a gente? A gente está com o pé nos 2 barcos. Isso quem diz é Hermance do Fogo. A gente não quer mais fazer o mal que a gente fazia, mas a gente não consegue fazer o bem que a gente quer fazer. A gente não quer voltar para as trevas que a gente veio, mas não tem força para a autoiluminação e chegar onde a gente quer chegar. E aí vem um conflito. Não é assim que acontece? Um dia você acorda amando todo mundo, outro dia você acorda odiando todo mundo, um dia você está bem, outro dia você está infeliz, um dia você quer perdoar, outro dia você quer matar, não é assim? E é esse conflito que o espírito entra até chegar à 3ª classe, que são daqueles espíritos que transcenderam. Então, enquanto nós não saímos, por isso que José Lázaro deu o título ao livro de Consciência Emergente, fazendo referência aos países emergentes. Então, nós estamos ali, vai, não vai, fica, não fica, vai, não vai. E como a gente está no meio, a gente pode pender para os 2 lados. A gente pode firmar o pé na evolução e ir para frente, como desanimar e cair onde a gente estava. Então, é uma posição muito perigosa e é uma posição conflituosa. E o que a gente faz nessa fase? 2 coisas principais, muito importantes. Primeiro, não negligencie. Não negligencie. Não fique pensando que você ainda tem tempo. Não fique pensando que você pode fazer isso na próxima encarnação. Não fique pensando que onde você já chegou já está bom. Não faça isso. Mas também não se cobre demais. Não se ache a pior das pessoas porque você ainda não está conseguindo fazer o que você deveria fazer. É da evolução. Vá lá, vá tentando. Não jogue a toalha.
Não desista, vá se esforçando, porque mesmo que você não consiga evoluir muito, a própria espiritualidade, verificando o seu esforço, verificando o que você quer realmente de verdade, vai te ajudar mais ainda. Então a gente tem que ficar nesse equilíbrio. Eu nem levo a minha encarnação de qualquer jeito, eu sou uma porcaria mesmo, então deixa pra lá, nem vou tentar. Mas eu também não fico naquela, eu não posso errar, eu tenho que dar conta de tudo, eu tenho que conseguir, eu tenho que ser perfeito, porque você não vai conseguir, você vai entrar numa depressão, você vai ficar se culpando e você vai estragar tudo. Então a gente tem que encontrar esse equilíbrio, porque é esse o processo evolutivo. E um detalhe, à medida que nós evoluímos, os conflitos diminuem. Parem para pensar, vocês vão lembrar de alguma coisa. Pense aí num defeito que você tinha há uns 10 anos atrás. Um defeito qualquer que você tinha. E esse mesmo defeito hoje, não ficou mais fácil lidar com ele? Sim ou não? Sim. Se você está tentando evoluir, sim. Uma coisa que há 5, 6 anos era difícil, era uma tentação, e você sofria muito e você não conseguia, de repente, com o seu esforço, com a sua evolução, você conseguiu. Olha que maravilha. Né? É igual fazer regime. É igual fazer regime, não é assim? Você vai, pô, perdi 10 quilos. Aí relaxa, ganha 15. Quer dizer, voltou onde estava. Então, na nossa evolução, muitas vezes a gente faz isso. A gente vai onde está. Hoje eu escutei uma moça, a conversa nem era comigo. Eu escutei uma moça conversando com alguém lá, dizendo assim, eu sei lá, um problema de saúde que ela tem. Eu não consigo engordar. Todo dia eu perco 1 quilo. Eu não consigo ganhar peso. Mas que doença maravilhosa, gente. Eu queria ter uma doença dessa. Mas fala a verdade, olha que doença maravilhosa é essa, né? Ela falou lá o nome da enfermidade. Essa enfermidade é uma maravilha. Por quê? E a gente vai fazendo isso. Aí a gente vai dizer assim, Aguinaldo, mas você está dizendo que como a gente está no meio, a gente pode decair e voltar onde a gente estava. Mas a gente aprende que o espírito não regride. Não, você não está regredindo. Você está voltando ao ponto onde você não saiu. Porque quando você está na busca de uma virtude, a virtude ainda não está concretizada. Então eu estou lutando aqui para ser honesto. Então faz 5 meses que eu não roubei nada de ninguém. Isso não quer dizer que eu já sou honesto. Eu estou numa luta. E se amanhã ou depois eu cair em tentação e roubar algo de alguém, eu não regredi. Eu só voltei para onde eu estou mesmo. Eu não saí dali. Porque uma coisa é você almejar virtudes, outra coisa é você ter a virtude concretizada. Aí sim, quando você tem a virtude concretizada, você não perde mais. Um grande exemplo sobre isso, que a gente já deu aqui muitas vezes, é a paciência. Todo mundo aqui tenta ter paciência, sim ou não? Sim, não é? Principalmente quem é casado, não é? Principalmente quem é marido. Vixe, sofre muito mais. A gente vem tentando ter paciência. Tentando. Né? A gente olha para a pessoa e diz, fulano é tão calmo, né? Aí a gente faz a pergunta assim, quem aqui é paciente? Quem aqui conquistou a virtude da paciência? E aí você supõe que esta pessoa nunca se altera, nunca fica nervosa, nunca parte para a ignorância, nunca ergue o timbre de voz, aconteça o que acontecer. Quem? Quantos? Quantos? Nenhum. Tá certo, nenhum mesmo, nenhum. Então não é uma virtude conquistada. É um trabalho que nós estamos fazendo e nós almejamos chegar lá, a um ponto que a gente não perca a paciência com ninguém, hora nenhuma, certo? Mas ainda não chegamos. Aí, para a gente completar a resposta, vou repetir a pergunta. Por que quanto mais livres somos, mais infelizes ficamos? Aí tem uma outra questão. O que é ser livre? O que é ser livre? Num contexto geral, alguém vai dizer assim, ser livre é fazer o que a gente quer. No popular é isso. O que é ser livre? É fazer o que a gente quer. O filósofo Immanuel Kant, ele diz algo diferente. Immanuel Kant, ele diz assim, ser livre é fazer aquilo que não se quer.
E aí a gente fica meio que assim, né? Bom, como assim? Como assim? E aí Kant, ele explica o seguinte, que quem faz tudo o que quer é escravo do desejo. Não tem autonomia emocional. E quem já consegue fazer aquilo que não quer é porque tem uma autonomia da sua vida. Esse é verdadeiramente livre. Olha que coisa interessante. É um modelo diferente da gente refletir. Quem é livre? Quem faz o que quer? Ou quem faz o que não quer? Porque a pessoa que faz o que não quer, ela tem uma ciência mais ampla do que é bom, do que não é bom, daquilo que ele até pode fazer, mas não deve fazer. Ninguém está vigiando, ninguém está proibindo, ninguém está dizendo que não pode, mas ele não está fazendo. Por quê? Porque ele tem a consciência que aquilo não se deve fazer. Deu para entender? Eu já contei isso aqui e eu ouvi isso numa fala do filósofo brasileiro, deixa eu ver se eu lembro o nome dele, quase lembrando. Não é o Cortella, não. Hã? Não, não é o Karnal também, não. O outro, Clóvis. O Clóvis de Barros Filhos. Clóvis de Barros Filhos. Ele tentava, e conseguiu muito bem, explicar o que é ética. O que é ter ética. E ele dá esse exemplo, que eu já narrei aqui em outra oportunidade. Ele diz assim, ó, ter ética é mais ou menos assim. Você está na balada, né? Fica na balada lá até 2 horas da manhã, a balada acaba, você está voltando para casa, e lhe deu uma fome danada. Você bebeu bastante, o estômago está vazio, você está morrendo de fome. E você está passando em frente a um desses mercados que fica aberto 24 horas por dia. Você diz, ah, legal, vou entrar aqui. Aí você entra no mercado, vai lá na prateleira e você vê lá um tijolo de goiabada. E diz, rapaz, essa goiabada é tudo que eu preciso. Com o queijo que eu tenho lá na geladeira de casa, essa goiabada é tudo que eu quero. Mas aí você se dá conta que não sobrou dinheiro. Que você usou todo o dinheiro na balada. E aí você dá uma sacada no ambiente. Pouca gente no supermercado. Quase não tem funcionário transitando de madrugada. E passa pela sua cabeça colocar a goiabada no bolso e sair. Mas aí, de repente, você olha e tem lá uma placa dizendo assim, sorria, você está sendo filmado. E logo embaixo uma câmera. E aí você não pega a goiabada e vai embora para casa. Isso não é mais ética, é medo. Enquanto você não pegou a goiabada, não vendo a câmera, é ética. Mesmo que ninguém esteja vendo, eu sei que é errado, eu não vou fazer. Isso é ética. Quando você decide não pegar a goiabada porque você viu a câmera, aí não é mais ética. Aí é porque você seria denunciado e provavelmente seria preso na saída do mercado. Então é isso. Hoje a gente vai vendo uma coisa interessante. A gente caminha, o mundo está caminhando para isso, né? Para uma situação estranha. A gente vê que essa questão de valores, quando você fala de moralidade, ética, é uma coisa complicada, não é? É uma coisa difícil, porque a gente não consegue entender mais os valores das coisas. Porque as pessoas, as autoridades, principalmente, têm dado conta de alterar tanto isso, que assim, às vezes, vai chegar um momento, eu acho, que vai chegar um momento que todo heterossexual vai ter que pedir desculpa por ser hétero. Porque é tanta minoria, é tanta diversificação, a pessoa que é homem, mas se sente mulher. Outro dia eu vi na televisão uma pessoa, né, que é gente, mas se sente gato. Aí ela fica miando. O outro que é gente se sente cachorro. Eu digo, eu também tenho isso, eu sou pobre e me sinto rico. Deve ser alguma doença também, né? Então, tudo bem, é a diversidade. É a diversidade, tudo bem. Agora, eu não posso pegar a diversidade e colocar a minoria como referência e a maioria que se dane. É óbvio que a gente não pode tratar mal quem quer que seja. É óbvio que não pode haver preconceito. Mas eu também não posso ser acusado de ser como eu sou. Porque as pessoas que têm um padrão normal, elas são taxadas de isso, daquilo, e é uma complicação. Eu estava olhando, por exemplo, é uma coisa interessante, só vou falar isso, prometo. Vou aproveitar que a Carla não está no salão, nem o Ricardo,
eu vou aproveitar. Você vê, a gente tem visto assim, que essa coisa de assédio com mulher, e não pode mesmo, não precisa nem dizer que não pode, mas com essa coisa de assédio com a mulher, funciona assim, né? Infelizmente. A palavra da mulher basta. O que é horrível, porque tem um monte de pistoleira por aí. Para sorte do Neymar, aquela vez, ele tinha deixado um telefone gravando, porque a mulher se jogou no chão e falou que ele bateu nela. Se ele não filma, teria que pagar horrores para ela de indenização. Mas é assim, a palavra da mulher basta. Mas quando acontece com lá o ministro, que foi a denúncia de assédio que teve agora, aí não, vamos investigar primeiro. Ah, que legal. 2 pesos e 2 medidas, né? Que não deveria ser assim. Próxima. Eu acho que é a última já. Uma vida que vale a pena ser vivida. Como fazer isso acontecer? Eu vou dar 2 conselhos, 2 sugestões. A primeira, se posicionar. Não ser como as palavras políndromas. Eu nem sabia, achei que isso era um palavrão. Vocês sabem o que é a palavra políndroma? São aquelas palavras que tanto faz da esquerda para a direita, tem o mesmo som. Osso, tanto faz. Radar, tanto faz. Então, às vezes, nós somos pessoas políndromas. A gente tanto faz. Vai para cá, a gente vai para cá, a gente vai. A gente precisa se posicionar. Aí, como cidadão, como pessoas que vão votar, agora, inclusive, no próximo domingo, né? Temos que estar consciente daquilo que a gente vai fazer votar, em quem a gente vai votar, né? Eu não vou fazer o M, porque eu não voto em São Paulo, né? Então, e cada um tem que ter consciência. E a empatia. A empatia é uma coisa importante. Outro dia, na nossa sessão de quinta-feira, o Espírito falou uma coisa muito interessante. Ele falou rapidinho assim. Por exemplo, eu sou doutrinador. Aí eu vou doutrinar um espírito. Aí o espírito chega e é um obsessor. E ele diz, não, eu vou matar mesmo, porque na outra encarnação me prejudicou, acabou com a minha família, me destruiu, eu fui a miséria, a culpa dele, agora eu vou me vingar. O que o doutrinador vai fazer? O de praxe. Não, meu irmão, não faça isso. Olha, isso já aconteceu há tanto tempo. Olhe para frente. Você é um espírito imortal. Não vale a pena a vingança, tal, tal, tal. Beleza. Agora, se você fizer o exercício na hora, de se colocar no lugar do espírito, você vai ser mais empático. Você vai acolher mais e ser menos severo. Porque tem uns doutrinadores também que só falta bater no espírito, de tanta severidade. Aí, se você faz esse exercício e pensa assim, puxa, e se fosse eu, hein? O que o espírito está falando aí, ele está dizendo que o cara destruiu a família dele. Ele está destruindo com o cara, como disse um espírito outro dia, quando eu estava doutrinando, esse cara aí que você está tentando ajudar, me matou, enterrou-me no quintal e ficou com a minha mulher. Eu digo, rapaz, quase que eu disse para ele, eu vou te ajudar. Eu vou arrumar outro obsessor para te dar uma força. Não disse, claro que eu não ia dizer, né? Então aí eu ia, a dona Benedita me mata se eu dizer o negócio, mas que deu vontade, deu. Porque, francamente, né? Isso é empatia. Você diz assim, nossa, e se fosse eu nessa situação, talvez eu até faria pior. Vocês concordam comigo? Então a gente tem que ter todo esse carinho, porque o espírito ali, porque é muito fácil a pessoa dizer assim, não, mas eu morri, me falaram que eu morri, mas não queria ter morrido, eu ainda sou jovem, eu tenho um filho pequeno, a minha família depende de mim, eu não quero me separar da minha esposa. Aí diz, não, meu irmão, é assim mesmo, todo mundo morre, está na lei divina, você precisa aceitar, beleza. Eu quero ver se fosse você, desencarnando, né? Você não vai fazer igual a pessoa disse outro dia. Ele falou assim, olha, fulano morreu durante a noite, ele deitou para dormir e acordou morto. Ele não acordou, se ele morreu, ele não acordou, né? Aí você assistiu o estudo, veio aqui quarta-feira, assistiu o estudo, foi para casa, comeu uma pizza, né? Viu um pouco lá de televisão, deitou, ligou o ar-condicionado, e na quinta-feira, você até acordou, mas em outro lugar, no hospital, com as pessoas estranhas, vestidas de branco. Bom, ainda bem que é vestido de branco, podia ser encontrar um ser com chifre, com cauda, que seria muito pior, né? Ainda bem que você vai ver pessoa de branco. E aí você vai dizer assim, uai, eu estou sonhando? Alguém vai dizer, não, meu filho, você não está sonhando. Mas como não?
Eu não estou na minha casa. É que essa madrugada você teve um infarto, nem ficou sabendo, morreu. Aí eu quero ver o que você ia fazer, não é? Então, empatia. E a última pergunta. Essa é cômica. Eu acho que tem umas perguntas que eu acho muito engraçadas. Nós que somos bons, ó, oh meu Deus, ô Senhor, perdoa, Pai, eles não sabem o que dizem. Nós que somos bons, estamos sofrendo por causa da transição planetária. Oh, é assim, tinha um mestre de obras que estava construindo um edifício, já estava quase terminando, os pedreiros, né? Ele era mestre de obra, 40 andares. Aí no meio da tarde, 3 horas da tarde, hora do descanso, ele estava lá no último andar, deitou, ele ouviu um barulho lá embaixo, ele olhou, tinha um cara lá gesticulando, fazendo assim, disse, nossa, o que será que é? Será que é alguém pedindo ajuda? Aconteceu alguma coisa? Mas o prédio de construção tem elevador. Ele desceu. 40 andares. Quando ele chegou embaixo, pois não, o que o senhor deseja? Eu sou um mendigo, o senhor não tem um trocado para dar? Ele disse, por favor, me acompanhe. Subiu, chegou lá em cima, então, não tem. Eu também faria isso. Sabe o que isso quer dizer? Que a gente não é bom, não. Que às vezes a nossa vingança está camuflada. Que a gente faz esse papel de bonzinho, no centro a gente fala baixo, a gente sorri, mas é fachada. Aguinaldo, é fingimento? Não é fingimento. É hipocrisia? Na maioria das vezes também não é. Porque o que a gente está... mas se você está dizendo que a gente não tem aquele comportamento de verdade e na frente das pessoas a gente está tendo aquele comportamento, então é hipocrisia. Você pode até dizer que é hipocrisia, mas vamos considerar assim, é mais carência. A gente tenta mostrar que é bom porque a gente tem medo de não ser amado. A gente tenta mostrar que é mais do que é porque a gente tem um buraco emocional enorme dentro da gente. Ou seja, falta amor, falta alto amor. Nós somos espíritos extremamente carentes. Extremamente carentes. Nós estamos em busca de alguém que nos ame, porque a gente não consegue amar. A gente não consegue amar. Outro dia eu assisti uma entrevista de uma dançarina, hein? De uma dançarina. E ela dizia uma coisa verdadeira. Ela dizia assim, serve para os homens pensar. Ela disse assim, olha, eu como dançarina, eu sou muito assediado, os homens me procuram muito, e eles têm na cabeça assim, que eles têm que ser macho, que eles têm que chegar arrasando, que eles têm que arregaçar, que eles têm que fazer a mulher ver estrelas, e a gente não quer isso não. A gente quer carinho, a gente quer cuidado, a gente quer alguém que se preocupe com a gente, é isso que a gente está buscando. Então veja, a carência, na maioria das vezes, não é sexual. A maioria das pessoas buscam o sexo, mas a carência não é sexual, ela é emocional. É que o sexo fica mais fácil, porque a hora que a pessoa se sente desejada, é como se ela tivesse uma importância, e aí esse buraco emocional preenche. Só que a outra pessoa, geralmente, depois da transa, vai embora, e o buraco então aumenta, porque aí que ela se sente pior. Foi rejeitada por um, foi rejeitada por outro. Não é que foi rejeitada. É que a gente tem que pensar assim, para a gente encerrar. Ninguém vai tampar o seu buraco emocional. Ninguém. Isso aí é um problema seu. Não case com ninguém esperando que o seu parceiro, que a sua parceira preencha os seus vazios existenciais, porque isso não vai acontecer e você vai quebrar a cara. O máximo que a outra pessoa pode fazer é estar com você, segurar na tua mão, ser companheiro, ser companheira, te compreender, te ajudar, mas os seus problemas emocionais são seus. Esses buracos que nós trazemos, estas carências que nós trazemos, muitas vezes que vêm da infância, na relação com a nossa mãe, na relação com o nosso pai, são coisas que nós teremos que resolver e ninguém fará por nós. Tá certo? Consegui terminar no horário.
Valeu, pessoal. Muito obrigado. Que Jesus nos abençoe. Até o nosso próximo encontro.